Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao Clube dos Dividendos. Eu sou Bruno Mazzoni e hoje temos vídeo dela, Magalu, a prestação de contas semanal aqui do clube. Para quem é novo no canal, todo domingão, junto com o seu café da manhã, tem vídeo da Itaúsa/Macro, que eu sempre utilizo a Itaúsa lá como uma cobaia, que é uma empresa que eu tenho para longo prazo, para falar sobre o cenário macro, onde eu até comento sobre esse primeiro gráfico que eu vou utilizar na hora do almoço, de todos os domingos, que é o vídeo da Magalu, por hora muito aquecida, então eu coloquei ela na hora do almoço aqui para falar um pouquinho sobre MGLU3. Nós vamos começar com a captação dos fundos, todas as classes de fundos da Ambima. Então vou transportar vocês para o site da Ambima oficial e depois, já olhando aqui para as principais pautas do vídeo, pessoal, vou falar também sobre a concessão de crédito que avançou em agosto. E essa captação de fundo, pessoal, é um dos benefícios, vamos dizer assim, da nossa newsletter, do escritório vinculado a Genial. Agora o Clube dos Dividendos tem escritório presencial em Jundiaí, Jundiorc. Para quem quiser, pessoal, vou fazer um merchan aqui ao longo do vídeo desse escritório, dos benefícios. E eu sempre pego a captação do Roberto Mota, né, que praticamente quase todos os dias coloca para a gente no seu Twitter. Então, créditos totais aqui para o Motinha, onde ele esmiuça, o pessoal da Genial, né, esmiuça o site da Ambima, que dá a noção da foto. Você pode pesquisar dia a dia da captação, mas a Genial aqui já compila um histórico de anos. Tá? Então temos em 12 meses, no ano de 2023, no mês de setembro e no dia específico, esse dia foi o dia 29, o último pregão do mês de setembro. Então a gente vai falar sobre captação, acho que interessante, né, para encher aqui o bolo do conteúdo da Magalu. Vamos falar sobre market breadth. Vamos falar sobre a performance da Magalu no mês, e aqui tem bastante insight para tirar para você especulador e para você também investidor, principalmente para os especuladores aí de olho no rally natalino, né? Quais foram os setores que mais apanharam em setembro? E a última dinâmica do vídeo, antes de falar de Magalu nos preços, pessoal, será taxa de juros, Selic versus curva de juros. Né? A, entre aspas, aula que nós tivemos em relação à depreciação e apreciação de ativos, em relação, seguimos Selic ou curva de juros de julho a setembro. E aí eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho da minha análise, vamos assim colocar dentro dessas duas dinâmicas. É importante, na minha opinião, saber esses dois ativos, monitorar esses dois ativos, você sendo trader ou você sendo investidor de longo prazo. Tá? E aí vamos para Magalu. De novo, vou prestar conta para vocês semanalmente. Poxa, errei meu cenário. Rompeu lá os 2,48, estamos falando aí de Magalu já a 2,12 e vou colocar para vocês alvos, expectativas, retornos que vocês podem esperar para Magalu de curtíssimo, curto e acho que até médio prazo. Eu vou tangenciar para vocês no gráfico. Certo, pessoal? Sem mais delongas, então, eu passo pelo disclaimer. Do disclaimer já convido a todos, pessoal, aqui no Clube dos Dividendos. Primeiro, seja muito bem-vindo, bem-vinda, né? Todos os dias eu publico 2 vídeos, então ativem as notificações. E no domingão, classicamente de manhã, junto com o seu café da manhã, tem vídeo da Itaúsa. Tá? Então, se você gosta da Itaúsa, todo domingo tem vídeo dela, onde eu utilizo ela como cobaia para falar sobre o cenário macro. Coisa que eu vou falar um pouquinho no vídeo sobre a Magalu. E a Magalu, mais um vídeo terei no domingão. Então ative as notificações, que a Magalu vai ser na hora do almoço. E vai ter mais um vídeo à noite que muito provavelmente, pessoal, eu devo destinar para uma ação popular ou para o cenário macro, para me divertir aqui e fazer um vídeo especificamente sobre o cenário macro, para falar aí sobre commodities, inflação, juros e etc. Certo, pessoal? Então ativem as notificações, considerem se inscrever e vamos começar com esse gráfico aqui. Tá? Eu vou colocar para vocês aqui o que me interessa, né? Só em termos de captação consolidada, a gente vai para o gráfico do Motinha, do Roberto Mota já, que segmenta por classe de fundo, né? Renda fixa, multimercado, ações. Aqui não, aqui é o consolidado da Ambima. E o mais legal é que nós temos, então, a indústria da Faria Lima, a captação da mesma, de 2019 até 2023. 2023 estamos caminhando ainda, né? Então eu quero dizer para vocês que a captação, a maior captação dos últimos 4 anos ali, vamos colocar, tá? Foi em 2021. E essa captação, esse azulzinho mais claro, tá? Essa captação aqui se deu muito mais em renda fixa. Foi a maior captação ali em renda fixa. Já quando olhamos para 2022, pessoal, o oposto, né? Tivemos mais saques dos fundos, incluindo renda fixa, do que aportes. Então, a captação líquida foi positiva em 2019, 2020, 2021 topo. 2022 tivemos saques. E 2023 é a continuidade.
desses saques. Nós estamos aqui abaixo da linha vermelha, tá? Onde mostra para a gente que nem a expectativa da renda fixa conseguiu ali dentro da indústria da Faria Lima ter mais aportes, mais dinheiro entrando do que saindo. Então pense você no papel de um gestor, tendo seus clientes ali pedindo saques muito mais do que aportando, e você necessariamente tendo que vender posição em ação, em títulos também, né? Já que renda fixa também não está a 8ª maravilha do mundo, mas essa ainda positiva, a gente vai ver no gráfico do Motinha. Pensa a vida difícil do gestor que tem diversas métricas, mandatos, né? Que ele tem que seguir, independente da vontade própria dele ou da equipe de analistas dele. E ele tem que ser liquidado, vender para poder ter liquidez e entregar para o seu cotista. Então, esse nuance de 2022 e 2023, pessoal, não é mole para pessoa física, vamos assim dizer, porque nós tivemos uma oscilação muito lateral da bolsa, etc., e até queda para caramba, principalmente nas small caps, mas o foco que eu quero dar aqui é small caps. Tá? Que desde 2021, desde o começo da nossa subida de juros, pessoal, a gente não tem aportes, a gente tem saques. E é justamente por causa disso que eu faço aqui o merchan, sigam o Motinha, né, o Roberto Mota, _ Roberto Mota com 2 T's, ele que publica quase que semanalmente, né, às vezes até mais rápido do que isso, com uma frequência maior do que isso, esse reporte da Genial, que a gente inclui, tá, esse reporte na newsletter, por isso que eu coloco para vocês aqui o merchan, quem quiser abrir conta com a gente, além de ter acesso ao meu educacional lá na plataforma IAI Invest, esse acesso é vitalício para vocês, vocês também acabam recebendo nossa newsletter semanal, né, sobre a carteira da semana, mais essa expectativa de como é que está a captação e resgate de fundos. E olhando para a captação e resgate de fundos, agora numa foto segmentada, renda fixa, ações, multimercado, cambial, previdência e ETF, pessoal, a gente tem nos últimos 12 meses, por exemplo, o único com captação, ou os 2 únicos, né, ETFs, né, e previdência. Tanto o cambial como multimercados está apanhando, pessoal. Apanhou feio, inclusive, no dia 26, que é a última atualização aqui, né? 849 milhões. Tá? Qual cara que está sendo aportado aqui? CDI, né? Abertura de juros. A gente vai falar sobre CDI, não sobre Selic, mas CDI, renda fixa. Tá? No mês de setembro foi o grande campeão. Tá? Enquanto que o que você mais tem que olhar é esse aqui, para investir na Magalu. Esse aqui. Esse aqui é o gestor de fundo de ações que viu entrar mais dinheiro do que sair. Ou seja, ele não foi obrigado por mandato, volatilidade da bolsa, ou por resgate, fluxo, liquidar ações. Mas veja aqui que ainda o cenário é bem negativo. No ano são 40 bi de saque. Nos últimos 12 meses, 8,7 bi, que são em bilhões. Então, não é brincadeira, pessoal. Não é brincadeira a vida da sua small cap, que além de tudo, quando a gente fala de Magalu, não tem a vida fácil na economia real. Né? Nós temos esse mercado cada vez mais apertado, mas não é isso que eu vou dar foco nesse vídeo aqui. O foco será fluxo. Tá? E quando que é o melhor momento, então, para você aportar? Seja na Magalu, que você acredita, ou numa outra small cap. Exatamente agora. No momento de saque. Que o grande gestor tem problema por ser um transatlântico e por viver disso. Então ele vende de pegar, captar dinheiro e entregar retorno acima dos benchmarks. Agora a pessoa física não. Você não necessariamente precisa topar. Você acredita na tese, etc. Então não esperar um 2021, pessoal, é importantíssimo, na minha opinião. Não esperar um ano de super captação dos fundos aqui, comprar com a coisa subindo, é importantíssimo. Na minha opinião, é muito importante. Tá? Então 2019, 2020 teve a chacoalhada da pandemia, mas 2021 foi muito mais para renda fixa, então por isso que está positivo aqui 2021, mas foi renda fixa. Agora, olhar, né, esse tipo de fluxo que o Mota é genial, por exemplo, compartilha, é importantíssimo para você pelo menos ancorar a sua expectativa em relação à empresa que você investiu, caso ela seja, por exemplo, uma empresa small caps, pessoal. O que você mais quer ver é o fundo de ação. Tá? Se você quer comprar barato, é os fundos de ação tendo resgate. Que vai ter stop, vai ter queda das ações, sem dúvida nenhuma. Porque o gestor precisa vender para entregar para os seus cotistas que desistiram. E essa é a manada, esse é o efeito que faz a bolsa subir e descer, sem dúvida nenhuma, e que as small caps, muito mais do que isso, tem muito mais volatilidade do que ações de valor. Geralmente ações de valor vão para o pessoal aí de multimercado, tá?
que tem mandatos um pouquinho diferentes, que podem investir até fora do país, etc. Trades macros aqui acontecem mais no fundo multimercado. Ações é de fato aquelas ações que o gestor tenta bater Ibovespa, tenta bater o Small 11, então não pode ser, entre aspas, carne de vaca, né? Tem que ser ações diferentes. E muitas das vezes tem baixa liquidez. E essa liquidez, então, quando o cotista pede resgate, tchau, ele tem que vender, não tem o que fazer. Certo, pessoal? Feito esse comentário sobre fluxo, que momento estamos? Saque. Nós ainda continuamos com um bom saque no mercado de ações, tá certo? E considero que o mês de setembro foi um mês bem importante de saques, tanto no multimercado, quase 60 bi. Perdão, pessoal, o multimercado foi 12,6 bi. E ações ali já começa a ter aporte. Então, tá virando no curto prazo, mas ainda o filme do ano, 40 bi negativo, tá? É aqui um cenário que prejudicou bastante, tá? Principalmente as incertezas do começo do ano. Certo, pessoal? Qual que é o meu viés? Que vai voltar a ter fluxo crescente aqui. Tá? Pode ser o fundo dos resgates agora em setembro. Legal? Market Breadth, pessoal, para ajudar também, né, um copo mais cheio aí para o Ibovespa, agora não para a Magalu, né? Atingiu o nosso segundo nível de desconto, então é importante. Link na descrição para você entender esse indicador aqui. Nós tivemos um dado de crédito que mostrou expansão, então é positivo. O mercado de crédito ali em agosto mostrou expansão, ótimo, maravilha. Então, dado positivo aí, principalmente para o setor de consumo e varejo. E a Magalu no mês de setembro, o pessoal mandou bala e caiu 23%. O setor de consumo cíclico como um todo caiu. E eu falei isso no vídeo da Itaúsa e volto a falar aqui. Vamos supor que você não queira, tá, entrar em nenhum setor do e-com, segmento no caso, que esteja disputando ferro e fogo com as asiáticas. Você sai fora então do marketplace e você sai fora do vestuário, as varejistas de moda. Tá? Então tem ali lojas Renner, você pode falar também da Arezzo, tá? E a Soma, que eu tenho em posição. Você sai fora de marketplace e também de vestuário. Mas tem outros setores, como educacional, própria construção civil, que cederam em setembro. E você pode achar uma importante oportunidade ali. Alguns atacarejos, né? O açaí, se não me engano, não foi bem no mês. Acho que a oportunidade subiu 4,74, mas foi nos últimos, no frigir dos ovos, né? Então aqui, infelizmente, não caiu, mas seria uma oportunidade. Os frigoríficos eu acho uma oportunidade. No quesito Magalu, pessoal, é só o fato de o fechamento do mês foi 23% de queda. Tá? É muito difícil esse mapa de calor mimificar o mês anterior no mês seguinte. Mandar bala em mais quedas aqui. Tá certo? E você que está no rally natalino, você tem que estar olhando em ação de consumo e varejo, em ação varejista, em ação de consumo interno, doméstico. E foi bem vermelho em setembro. Então a oportunidade, vamos assim dizer, de volatilidade para cima, de assimetria para cima, tende a ser para o rally natalino, se não em outubro, mas para novembro e dezembro, tá? Aqui nesse setor que mais caiu, que é o consumo cíclico. Caiu por quê, pessoal? Se você viu que a taxa de juros sai de 13,25, tá? E veio para 12,75, tá aqui embaixo. A taxa de juros em 12,75, um pouquinho mais para cima, né? Por que o Selic caiu e as ações caíram? Até a bolsa caiu como um todo. Tá aqui, ó. Tá aqui. O fundo da curva de juros foi justamente em julho. E aí agosto foi um mês de estabilização e setembro um mês de alta. Tá? Então a Selic caiu, mas a curva de juros subiu. Tá? Abriu. E essa curva de juros depreciou não só as small caps, mas também a bolsa como um todo, principalmente, pessoal, porque essa curva de juros teve um efeito gringo, né? Foi mais Fed Funds, Estados Unidos aí que fizeram os juros do mundo inteiro abrir. Tá? E eu considero, agora falando para a direita do gráfico, que a gente chegou aqui num bom patamar de não mais abertura. E eu acho que outubro vai ser um mês de estabilização da curva de juros, só que a estabilização agora no topo e não no fundo. Para liberar um novembro, para liberar um dezembro, com China crescendo, Estados Unidos ali ainda aquecido, mas não tão mais abrindo juros por lá também, a gente deve ter um mês de outubro de estabilização dessa alta. E quem sabe no próprio outubro ou em novembro, fechamento. Fechamento até que ponto, pessoal? 10,49, mínimo. Tá? Que eu espero de fechamento. 10,15, sucesso total. Ibovespa a 125 pontos ou chegando lá nos 123, 125 pontos, que é onde nós estávamos quando a curva de juros estava aqui. Então,
no fundo aqui, Ibovespa 124 mil pontos. No topo aqui, Ibovespa 114 mil pontos. Essa abertura de 10% para os 11,25, pessoal, custou ao Ibovespa 10 mil pontos. Tá? Então a gente tem aqui a correlação perfeitinha. Tá? O cenário da Magalu, quando eu fecho o vídeo aqui para vocês, eu acabei errando, pessoal. Por quê? Porque durante todo o fechamento da Magalu de julho, por exemplo, a Magalu caiu. Tá? Esse é um gráfico mensal. E se eu colocar para vocês que setembro fechou, agosto, esse foi o mês de julho. Ela não subiu nada. Ficou em dúvida, inclusive. Tá? Então eu falei para vocês, né, em agosto e setembro, até que de fato meu cenário fosse totalmente apagado, né? Eu errei. Falar, pessoal, a Magalu tende a fazer um movimento contrário da curva de juros, que eu já esperava estabilização em alta. Mas eu acho que a Magalu sobe junto com a curva de juros, por exemplo. E não foi o caso. Tomou pancada do mesmo jeito, até mais, como nós vimos no mapa de calor. Foi uma das ações que mais caíram em setembro. Certo, pessoal? Então o cenário para a Magalu agora, tá, é 1,96, que praticamente tocou, 1,79, 1,62, 1,60. Tá? E eu tenho para ela em outubro, novembro e dezembro, agora um primeiro alvo comprador em 3,15. Tá? Primeiro alvo comprador em 3,15. Depois continua os meses 5,30, 5,89. Então Bruno ainda acha que Magalu segura na mínima da greve dos caminhoneiros. Agora, já errei uma vez. Tá? Então vou colocar para vocês, vou até tirar o meu software de desenho, vou colocar para vocês 2016. 2016. E esses pontos de 2016 são essas setas vermelhas aqui. Começam lá em 1,29, 1,19, 1,10 e vão terminar em 73 centavos e 81 centavos. Tá? Então quem está com o copo meio vazio, pessoal, nesse momento aqui tem alvos também abaixo de R$1 e todos mirando aí 1,10, 1,19, 1,29. Eu aqui não acho que ela vai. Tá? Tampouco romper aqui a mínima da greve dos caminhoneiros. O que é importante para quem é de longo prazo? Importante, qual que é o seu cenário para os juros? O meu, pessoal, é que não passa os juros futuro, tá? Não a Selic. A Selic é 10,25, 9,75. A gente para o ciclo. Então, está contratado já, pelo menos até 10,25. Tá? Então, até o fim do primeiro semestre do ano que vem, acredito em cortes de 0,50. Tá? Surpreende se for 0,75, legal, mas pelo menos 0,50 até dezembro. E aí eu acho que a gente abre o ano que vem também cortando. Então, curva de juros, para mim, não abre mais do que 11,75. 11,25 já foi o primeiro ponto. Podemos ter chegado no pico aqui da curva de juros. Ou seja, o DI futuro tende a não mais depreciar Magalu e companhia. Tende a estabilizar nesses patamares aqui. A taxa Selic tem ainda chão para cair. Tá? E aí quando eu olho para Magalu, é outro gráfico. Quando eu olho para Magalu, tá? A minha opinião volta a ser que, poxa, o macro já não bate tanto. Está na hora dela voltar pelo menos aos 13,15, ponto intermediário novo em relação ao vídeo passado. E alvo final, 5,30, 5,89, curtíssimo prazo. Alvo de longo prazo, o pessoal está aqui, que é a cauda de 2020. Então, quais são os 3 principais eventos da Magalu? Alvo, cauda de 2020, alvo longo prazo, 2024, 25, 26, quantos anos vocês quiserem. E os recentes, greve dos caminhoneiros, eleição 2018 e 2016. São 3 eventos que formam 3 regiões de preços importantes que para o holder vai tomar vai usar essa informação de repente para comprar melhor, tá? E o cara tático vai utilizar essa informação também para tentar ali ter um melhor posicionamento e principalmente, né, uma melhor saída. Tá? A saída de curtíssimo prazo, 2023, pessoal, está cada vez mais com cara que no máximo é 3,15, que foi a região de equilíbrio de preços ao longo do segundo semestre de 2023, 2022 e 2023. É o preço de equilíbrio, um gráfico mensal esse. Tá? Muito preço, várias vezes aqui tocada essa região dos 3,15, 3,18, 3,20, tá? Essa região. Os descontos estão agora aqui, depois que eu errei, e depois acolá. E por fim, tá? 2016, que é o período mais triste ali para as varejistas e o período de turnaround da Magalu. Então seriam esses swings, essas volatilidades aguardadas aqui. Tá? E aí cada um que me assiste, caso
queira utilizar a minha análise aqui, vai também compor o seu planejamento de acordo com os pontinhos, as regiões importantes, os eventos que aconteceram para que essas regiões se formassem. Passou o 3,15, pessoal, eu não seria, a gente chama de mão de alface, tá? Ou seja, não realizaria lucro em nenhum momento nos 4, tá? No 5 somente, tá? Nem no 5,30, tá? É no 5,89 ali, nessa faixa aqui do 5,89. E se eu estou mais otimista, tá? Eu olharia para o retorno dos preços para a mínima da pandemia. Aqui, para mim, pessoal, dificilmente Magalu e qualquer varejista vai ter facilidade em invadir. Porque todo esse rally, pessoal, aqui, se deu com juros a 2%. Então, eu acho muito difícil essa realidade voltar cedo. Principalmente em setores que a concorrência aumentou e que o comportamento do consumidor não necessariamente era tão vantajoso quanto fica em casa e comprar pela internet, né? Agora a gente não tem mais isso. Então eu considero quase que um não evento essa fase de preços aqui. Ó. Eu tiro ela do gráfico. Tá? E para mim, então, o que importa é março e ponto final. Ali eu teria o meu alvo máximo se eu colocasse mais uma seta verde. Por exemplo, essa seta verde teria o destino, né? Aqui, ó. Dos 7,98, 8,10, 8,85, 10,73. Tá, pessoal? Então é isso. Acho que esse seria o meu cenário para Magalu de curto e médio prazo. Um abração, um ótimo domingo a todos. Tchau, tchau.